Olá, tricolores, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a sexta rodada e mais um jogo que o São Paulo teve muita dificuldade no segundo tempo. Você que está chegando no nosso canal, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e senta aí, relaxe e vamos bater um papo sobre o nosso tricolor aqui do Morumbi. Pessoal, o São Paulo teve um jogo na última quarta-feira lá no Paraguai, em Assunção, contra o Libertad, do Paraguai. E o São Paulo fez um jogo muito bom, muito forte, um jogo pesado, gramado molhado. São Paulo foi lá e venceu e trouxe a liderança do grupo, né, junto com essa vitória. Então, o São Paulo tem 7 pontos e o Libertad tem 6 pontos no grupo. Mas só que tudo tem uma implicação. O São Paulo tem vários jogadores que estão afastados por lesão, lesão muscular, às vezes por terceiro cartão. E o São Paulo não tem conseguido entrar com força máxima. Aqueles jogadores que carrega o nome de grandes estrelas do tricolor, eles estão afastados. Essa é a verdade. É o Oscar, que foi contratado para ser a cabeça pensante ali no meio de campo. Aí nós temos ali o Lucas, que também é um jogador ali de ponta ali que consegue chegar com força no ataque. E então o São Paulo ele perdeu muito da força dele porque os principais jogadores estão afastados. Aí nós vamos falar agora dos jogadores que jogaram. O Luciano entrou ontem no meio de campo e a gente já tem falado que o Luciano, quando ele joga no meio de campo, ele perde muita força, né? Ele não consegue fazer o trabalho que o menino vem fazendo no meio de campo. Então o Alves, quando ele entra, e aí você fala assim, mas por que o Alves então não jogou? O Alves vem jogando vários jogos, então teve o jogo já de quarta-feira, que foi um jogo pesado, ele jogou parte do tempo, aí o Luciano entrou também, deu continuidade no jogo. Então, assim, pessoal, não dá para colocar os jogadores, principalmente meninos que estão subindo, que ainda não tem uma musculatura ainda apropriada para jogar, né? Todos os jogos com a intensidade que tem que ser jogada. Então você tem que dar uma preservada para você não estourar esses meninos. E o São Paulo está sentindo isso. Então o São Paulo jogou quarta-feira, jogou ontem, né, no sábado, vai jogar terça-feira pela Copa do Brasil, na sua estreia pela Copa do Brasil, né? Então contra o Náutico. E depois na sexta-feira vai jogar de novo. Então assim, é uma maratona meio cruel com o time. Então não dá para você também querer que o time jogue em alto nível em todos os jogos. O São Paulo tem uma consistência, um jeito de jogar muito forte no primeiro tempo. Você vê que o São Paulo ele ataca muito. E aí uma coisa que a gente pode parar para pensar. O São Paulo ontem, ele começou jogando, nos 4 minutos o São Paulo toma o primeiro gol. Coisa que não acontecia nos outros jogos. O São Paulo começava vencendo, sempre vence por 1, às vezes 2-0, e no segundo tempo o São Paulo perde um pouco de força e o outro time chega mais forte. Por quê? Porque o São Paulo entrega muito no primeiro tempo. Só que o São Paulo está entregando e ele não está convertendo em gols, né? É lógico que nos outros jogos fez 1, 2 gols. Nesse jogo aqui o São Paulo saiu perdendo, então manteve ali aquela pegada. O São Paulo deu uma blitz ali no Ceará, lá no Castelão. O Ceará só fez o gol, não conseguiu mais fazer nada no primeiro tempo. O São Paulo sempre em cima. Aí no final do primeiro tempo, o São Paulo faz o gol com a estreia do seu grande atacante, a revelação, né? Então, São Paulo poderia ter feito mais gols aí no primeiro tempo, não fez. E aí esses gols fizeram falta no segundo tempo. Porque o São Paulo empatou o jogo e depois não teve mais força para jogar no segundo tempo. Perdeu muito a sua força de ataque, a sua força de chegar ao gol do Ceará. E aí foi só o Ceará muitas vezes chegando no gol do São Paulo. É lógico que não teve aqueles, mas o São Paulo perdeu muito nisso. Então, eu falo que o torcedor São Paulo tem que ter
mais paciência nesse sentido. Ontem foi o quinto empate de 6 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, foi 5 empates e 1 vitória. Tá com 8 pontos, vai ficar ali no meio da tabela ali. Tem que melhorar a questão do desempenho físico, só que também com essa maratona de jogos é complicado. Então a gente tem que ir passo a passo, né? Jogo a jogo. Né? Agora contra o Náutico vai ser um outro teste para o São Paulo. Você vê, o São Paulo jogou no sábado, vai jogar na terça-feira contra o Náutico pela Copa do Brasil. Então é um outro teste, é um teste para mostrar mesmo a sua força. Então o São Paulo vai precisar usar a base, como está usando, vai precisar usar todos os jogadores que tem à sua disposição. O Zubeldia sabe disso. Parece que o grupo do São Paulo é um grupo grande, mas não é um grupo tão grande assim. De um jeito ou de outro vai ter que usar a base, porque se não usar a base não vai ter como jogar. Essa é a verdade. Então o torcedor são paulino às vezes fica meio chateado, porque como joga bem na quarta e no sábado já não joga tão bem. Tem a questão do deslocamento também, né? Você sai do Paraguai, depois você tem que ir para Fortaleza, e depois saiu de um jogo que foi em chuva, gramado pesado, e aí você vai para um lugar que o clima já é diferente, né? Então todas essas questões elas influenciam bastante. Então o São Paulo resistiu bem, trouxe um ponto para casa, não foi uma perda de 2 pontos, mas sim um ganho de 1 ponto, porque tem todas essas questões aí. Agora eu gostaria muito de pedir o seu like. Pessoal, se você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal, dê esse apoio para a gente e vamos São Paulo!